O vídeo de março vai começar um pouquinho adiantado, mas vocês podem ficar tranquilos que se acontecer alguma coisa muito cabulosa nesses últimos 3 dias, eu comento sobre isso no vídeo de notícias de abril, tá bom? E hoje, dentre as notícias, a gente tem pessoas presas num prostíbulo, Justus e a economia, tem Luana Piovani e Scooby de novo aqui, tem aplicativo para quem é desprovido de tamanho de girombas e outras notícias que eu tenho certeza que talvez você não viu por aí no meio dessa treta toda da quarentena. Então senta e vamos nessa que o vídeo já vai começar. E antes da gente começar a falar notícia por notícia, eu quero te lembrar que o Proibidão da Tata tá de vento em polpa lá no Sparkle. A gente já tá com quase 50 mil seguidores por lá. E nesse mês de março eu fiz um especial onde toda semana eu coloquei vídeos apenas lendo e-mails pesadões. Então tem a galera que encontrou o sogro e a sogra na troca de casal. Tem a moça que tá fora do Brasil e engravidou e tá pensando como é que ela vai resolver esse problema, com palavras que eu não posso falar aqui pra vocês. Vai lá assistir e dar a sua opinião, porque tá muito bom. O link direto para você fazer parte do Proibidão tá aqui nos comentários, como sempre. Basta você clicar e fazer o login com o seu e-mail ou com o seu Facebook, o que você achar mais fácil, você já vai estar lá dentro da comunidade. Hoje iremos por ordem de acontecimentos e logo no início do mês de março saiu uma notícia muito replicada por aí, principalmente no Facebook, eu recebi no WhatsApp também em alguns grupos, que relatava o fato de 86 pessoas estarem presas num prostíbulo na Espanha e todo mundo achou aquilo muito absurdo e compartilhou como se não houvesse amanhã e achou engraçado também, né? Pois é, acontece que, embora eu esteja contando essa história aqui pra vocês como se fosse uma notícia, essa história é uma mentira, uma zoeira. Alguém resolveu fazer isso e falar essa notícia por aí pra ficar famoso na internet e ficar acariciando o próprio ego dentro da sua própria casa falando, olha lá a notícia que eu criei, o quanto ela foi compartilhada, mas isso não aconteceu, é um boato. Inclusive, talvez seja uma boa dica isso que eu vou falar pra vocês, que é, se você desconfia que alguma coisa pode ser ou não verdade, uma notícia verdadeira ou falsa, um fake news, qualquer coisa parecida, basta você ir no Google mesmo, pesquisar o título da matéria e escrever boato ou fake. Porque se for, já vai aparecer lá explicando exatamente por que é fake, como que foi descoberto e etc. Muito bom a gente fazer isso com tudo que a gente está recebendo ultimamente nessas épocas de pandemia e quarentena, para não ficar um tanto quanto apavorado sem necessidade, né? E para já começar pegando a sua opinião, volta aqui para mim nessa enquete que vai aparecer no card aqui no cantinho. Caso você tenha recebido essa notícia, você achou que ela era verdadeira? Volta aqui pra gente saber, porque eu cheguei a achar em algum momento. Logo depois, praticamente na mesma semana, apareceu uma outra notícia que foi capa de uma revista muito famosa, que eram as mulheres pedindo pelo fim do termo tomara que caia. Sabe aquelas blusas que a gente utiliza, que não tem alça, que todo mundo aqui no Brasil costuma chamar de tomara que caia, e é o único país onde a gente chama isso de tomara que caia, inclusive nos outros países a tradução é sempre sem alças ou sem mangas. Pois é, uma marca brasileira se juntou à atriz Mariana Ximenes e numa capa de revista muito conhecida eles resolveram colocar a Mariana Ximenes com um tomara que caia e divulgar esse movimento que eles estavam criando pelo fim do tomara que caia. Porque, segundo eles, esse termo é um termo machista, misógino e que em algum aspecto acaba incentivando o assédio ou o abuso em si. E aí, antes de eu dar minha opinião para vocês, eu gostaria de perguntar a vocês e respondam aqui na enquete mais uma vez. Vocês acham que o termo tomara que caia deveria ser extinguido do nosso vocabulário brasileiro? Eu acho que elas têm um bocado de razão, acho que o termo tomara que caia é um termo que foi criado na inocência, mas que ele pode remeter, embora eu não acredite que nenhuma mulher é abusada ou assediada porque tá usando um tomara que caia, porque né, o que a gente defende é exatamente o contrário, que não importa a roupa que a mulher esteja usando, o que importa é o quanto o cara é mau caráter, sem noção, abusador e criminoso, mas mais importante que isso tudo foi o fato da gente ter sido provado ao longo do restante do mês de que a gente tem preocupações muito maiores que isso, não é mesmo? E eu fico pensando um pouco aqui comigo mesma, sabendo de como funciona a publicidade e o marketing em geral, se isso não foi apenas uma jogada de marketing, se eles já não estavam esperando que nós iríamos comentar sobre isso, como estamos fazendo nesse vídeo aqui agora, simplesmente para instigar as pessoas a irem conhecer a marca que patrocinou isso tudo. Não sei, fico aí com essa incógnita e pensando, será que estou paranoiando ou será que pode ter sido mesmo? Daí, nesse caso, responde essa pergunta aqui nos comentários. Você acha que pode ter sido uma jogada de marketing?
Com essa próxima notícia eu vou acabar com todos os seus problemas, você homem que tá aí se sentindo inseguro com o tamanho das suas partes. Essa notícia é pra você. No mês de março foi lançado um aplicativo específico para homens desprovidos de tamanho de jereba e para mulheres que gostam de homens desprovidos de tamanhos de jereba. O aplicativo Dink One nasceu aí nas plataformas digitais com o intuito de ter dentro desse aplicativo uma oferta dos homens que têm de 15 centímetros a menos. 15 centímetros, só para vocês terem uma noção, é a média mundial do tamanho das girombas dos caras. Então, se você tem da média para baixo, você será muito bem-vindo nesse aplicativo. E se você, mulher, gosta de 15 centímetros a menos, também será muito bem-vindo. E apesar de eu ter te dado essa informação, eu já vou te contar que é o contrário daquele outro aplicativo que a gente já falou sobre ele aqui, tá aqui nos cards, onde as pessoas entram para encontrarem homens ricos ou mulheres ricas para bancarem elas. Nesse caso aqui, você não vai precisar provar que você tem menos que 15 centímetros. No caso do outro aplicativo, você precisa provar que você é rico com contra-cheque, extrato e tudo mais. Aqui não, é só uma sugestão, assim, é só um espaço nichado, na real. E aí, a pessoa idealizadora desse aplicativo veio justificar o lançamento direcionado para esse tipo de gente, esse tipo de caras, com o objetivo de acabar com a insegurança dos homens e tentar diminuir a cultura das girombas grandes e sensacionais. Existe essa cultura, gente? Outro dia tava rolando no Twitter, foi exatamente nessa semana, uma competição que na verdade era a eleição, chamava Pinta Awards ou Bunda Awards, que é tipo o Oscar das bunda e o Oscar das jereba. Então acho que existe, né? Até o momento esse aplicativo é direcionado para casais heterossexuais, mas não me admira se ele já estiver começando a partir de amanhã ou da semana que vem a trabalhar com o público homossexual também. E aí a pergunta que eu te faço para você responder aqui na enquete sobre essa notícia é: você acha que existe essa cultura da competição pela giromba grande e quem tem a giromba maior e mais suculenta? Volta aqui para nós. Luana e Scooby, sempre presente aqui nessa sessão de notícias desse canal, porque convenhamos, né, galera, essa é uma galera que gosta de expor suas coisas nas redes sociais, né? O que acontece é que Luana Piovani veio reclamar no seu Instagram nos últimos dias, respondendo a uma seguidora que perguntou, porque ela se utilizou dessa desculpa, se o Scooby pagava a pensão das crianças pontualmente. Luana, tão Luana quanto é, foi lá e falou que sim, geralmente sim. Só que nesse mês ele já estava atrasado 4 dias. E aí, meus amigos, Scooby estava apenas esperando exatamente esse momento que Luana ia explanar essa informação, porque ele já estava pronto, com a resposta na ponta da língua, dizendo: realmente, sempre paguei. E dessa vez está atrasado, vou contar para vocês todos aqui, porque eles gostam de jogar merda no ventilador mesmo, porque eu não vou pagar mais. Até esse momento eu tenho pagado o valor que ela me pediu para pagar. Agora eu quero que vá na justiça para o juiz determinar quanto é exatamente que eu tenho que pagar. E eu, sinceramente, não sei nem o que dizer sobre essa treta toda, porque eu fico pensando, cara, por que vocês têm que fazer um show com esse tipo de coisa que vocês fazem? Mas cada um sabe do seu, né? Inclusive, qual que é a sua opinião sobre isso? Quem que você acha que tá certo? Seria Luana? Vota na enquete. Seria Scooby? Ou seria nenhum dos dois? Tá aqui a enquete, pode ir lá votar. Participei do Aprendiz? Participei, mas isso não faz com que eu não tenha opiniões contrárias ao dono do Aprendiz no Brasil, também conhecido como Roberto Justus. Pois é, Justus nessa semana fez o quê? O mais esperado possível dos grandes empresários ricos, cheios da grana, que tem muito dinheiro na bolsa e a bolsa tá caindo como se não houvesse amanhã, e foi defender o fato das pessoas não fazerem mais quarentena e simplesmente deixarem a pandemia tomar conta e o vírus circular por aí, porque quem vai morrer são só os velhinhos ou as pessoas doentes. Ninguém vai morrer na favela. O povo na favela vai sofrer se não tiver economia sustentando o Brasil e se a gente não tiver trabalho, diz o Justus. Muita gente ficou indignada, muita gente foi responder ele na mesma hora nas redes sociais dele. Essa fala, inclusive, saiu de um áudio onde ele estava respondendo o Marcos Mion num vídeo que o Marcos Mion fez baseado na estatística que o Átila fez. Inclusive, se você não segue o Átila ainda, já falei dele algumas vezes no meu Instagram, tá aqui o canal dele, vou deixar nos cards. Átila tem pós-doutorado em biologia com especialização em virologia, ou seja, o cara manja de vírus, tá falando as informações de jeito didático, de graça, pra quem quiser saber, e ainda tem gente que se acha no direito de, por ser empresário e saber inglês, querer falar que, nossa, você lê as estatísticas todas erradas. Por que eu tô falando do Justus aqui? Porque no outro dia que vazou esse áudio, o Justus resolveu fazer um vídeo basicamente dizendo as mesmas
coisas que ele falava no áudio, só que dessa vez sem aquele ar arrogante, e colocar no Instagram dele. E muita gente foi lá tentar explicar pra ele o porquê que a visão dele estava distorcida. Eu fui uma das pessoas que foi educadamente explicar: Justus, procure os estudos XXX, assista a live completa do Átila, assista todos os conteúdos que ele está fazendo. Talvez assim você consiga compreender de onde exatamente foi tirada essa expectativa estatística, que inclusive não foi feita só para o Brasil, foi feita também para os Estados Unidos, por exemplo. Só que Justus apagou meu comentário. E eu tentei comentar mais outras 3 vezes. E Justus apagou todos os meus outros comentários. Colegas de influência digital ou produção de conteúdo, como vocês queiram chamar, que também estavam tentando lá explicar para ele esse ponto de vista de maneira educada, tiveram seus comentários deletados. Mas se eu não posso ir lá retrucar no próprio perfil dele, onde ele tá falando essas coisas descabidas, que é exatamente um direcionamento onde ele pode pegar informações que comprovem essas estatísticas, eu resolvi falar aqui para vocês nesse vídeo. Talvez ele veja, ou talvez ele não veja, mas talvez as pessoas que não entenderam e acharam que ele estava correto em falar as coisas que ele estava falando, comecem a compreender melhor, ou às vezes vão lá assistir as lives do Átila e aí sim tenham a informação correta e a informação que pode te levar a repensar o seu pensamento. Repensar o seu pensamento é muito pleonasmo, Vejo mas... que encontrei. Nossa, a Siri até pirou aqui. E apesar de eu ter ficado muito chateada com essa história toda dele ficar deletando os comentários que a gente estava fazendo lá, falando da maneira mais educada possível, depois eu fiquei pensando que tinha um ponto muito positivo em ele estar deletando os comentários que iam contra a opinião dele. Porque dessa maneira ele ia gastar muito tempo ficando dentro de casa mexendo no celular e aí ele não sairia de casa. E desse jeito, de alguma maneira, a gente também ajuda ele não pegar corona, porque querendo ou não, ele é grupo de risco, né? Então, no final das contas, foi tudo muito positivo. E ainda falando em quarentena, tem um outro fator que está acontecendo na China que eu preciso compartilhar com vocês, porque pode ser que aconteça aqui no Brasil também, e aí a gente fica com essa previsão aí. A BBC soltou uma matéria no dia de ontem contando que a China, em uma cidade específica, uma região específica, tem registrado um número recorde de pedidos de divórcio depois da quarentena. Xi'an é o nome da cidade. Essa região, essa cidade, tem cerca de 12 milhões de habitantes e depois da quarentena inteira, eles estão relatando que agora eles, por semanas, não tem mais como agendar nenhum pedido de divórcio. Todos os horários de todos os dias, pelas próximas 4 semanas, estão lotados. Isso significa que muita gente teve que encarar o seu problema de relacionamento e decidiu sair fora depois dessa época, né? Será que a mesma coisa está acontecendo aqui no Brasil? É o seu caso, meu amigo? Conta pra mim nos comentários aqui. Eu quero saber exatamente como é que tá sendo aí na sua casa. Você tá conseguindo sobreviver? Essa quarentena mais te reaproximou da sua esposa, do seu esposo, ou mais te fez repelir e afastar? E eu acho que é isso. A gente não vai falar aqui do motivo pelo qual a gente tá em quarentena, porque, como eu já disse, o Átila tá falando muito melhor disso no canal dele. Ele é o especialista. Então, o que me resta é pedir para vocês me lembrarem outras notícias que talvez eu não tenha colocado aqui nesse vídeo. Escreve aí, coloca o link da notícia aqui nos comentários pra gente ver e comentar aqui mesmo.